Raul, boa tarde. O Ercílio enfrenta no sábado um adversário que vem numa briga contra o rebaixamento, mas que vem se mostrando competitivo. Inclusive, nesta semana jogou a Copa do Brasil e mostra que é uma equipe com capacidade competitiva. Como é que vocês estão encarando essa partida? Como é que está a preparação? Eu acredito que vai ser um jogo difícil. O nível de equilíbrio das equipes do Campeonato Catarinense é muito alto. Acho que o Camboriú tem uma equipe qualificada. Ontem fez um bom jogo contra o Bahia, já vem numa crescente, na verdade, em algumas partidas que eu estava acompanhando, tanto contra o Barra, contra o Brusque. Eu vejo que vai ser mais um jogo difícil, um jogo pesado, a gente está procurando fazer a preparação da melhor maneira possível. Hoje a gente vai passar o material de vídeo para os atletas para a questão de passar detalhes sobre a equipe deles, para que a gente possa corrigir e estar bem atento para fazer um bom jogo. Raul, sobre essa questão do Ercílio no campeonato, fica em segundo ou em primeiro e vai enfrentar o Camboriú, que precisa da vitória para não cair, porque o Marcelo Dias também está na luta, e aí acompanhando até as informações do Marcelo Dias, não do clube, mas é que talvez o Marcelo Dias ofereça, digamos, um incentivo, uma mala branca ao Ercílio. O Ercílio precisa? Vocês estão preocupados com quem vai cair ou não? Como que você vê essa disputa ali embaixo, até porque o Ercílio enfrenta um adversário direto, né? Essa é uma questão do Marcílio Dias e do Camboriú, como eu falei para os atletas antes do jogo contra o Joinville, contra o Figueirense também. Cada equipe se coloca na condição que está. Acho que a gente conseguiu fazer um bom início de competição. Isso fez que a gente conseguisse controlar a tabela. Isso nos colocou numa condição muito boa, terminando a fase classificatória em primeiro ou segundo. Eu acho que a gente tem que utilizar esses últimos jogos realmente para a gente se preparar bem para o mata-mata. Em relação à questão do Camboriú ou do Marcílio Dias, é uma situação deles. O nosso foco é o Camboriú, por causa do jogo contra o Camboriú. Não adianta a gente ficar pensando naquilo que vai acontecer com as outras equipes. A gente tem que pensar naquilo que acontece com a nossa e se preparar bem para a fase final, que quem estiver melhor na fase final vai ser o campeão da competição. Nas últimas partidas contra Joinville e Figueirense, você realizou alguns testes no time titular. Para o jogo de sábado, é novamente uma oportunidade para testar ou você vai com um 11 inicial que você considera o ideal para o mata-mata, considerando os desfalques? Nós temos alguns desfalques por situações de cartões, algumas situações de lesão também. E dentro daquilo que a gente achar o 11 ideal, dos que estão à disposição, vão ser os 11 melhores que a gente acha prontos para esse jogo contra o Camboriú. Da lateral esquerda, o cara está suspenso. O Marquinhos, que é da posição, ele vem treinando, até na coletiva, na sua apresentação, ele falou que, claro que como todo jogador quer jogar e espera uma oportunidade quando você o desejar, e ele disse que é um jogador que vai para o ataque, um lateral que vai também, que acaba apoiando. Será que ele joga no sábado? É uma opção? O que você pode falar sobre esse jogador? Não, ele é uma opção, sim. O Marquinhos ele chegou no transcorrer da competição, pautado na questão da lesão do Oliveira que a gente teve, e a gente não tinha um lateral à disposição para reposição ali naquele setor. A gente contratou, só que ele vinha um tempo parado, cerca de 2 meses parado, então a gente procurou fazer um trabalho complementar com ele, fazer um trabalho de adaptação com ele, e foi levando ele para o jogo para caso de uma eventualidade. Hoje eu vejo ele já numa condição física apto a jogar, e a gente está testando as possibilidades, mas ele é uma das possibilidades reais de iniciar o jogo no sábado. Dentre os testes que você realizou, dá para citar o William Rocha na linha defensiva pela esquerda, o Rainan na lateral, o De Paula ganhando uma minutagem maior. Como você avaliou esses testes e isso pode virar uma opção para o time titular no mata-mata? Eu acho que são possibilidades que podem acontecer. Eu havia falado para vocês 2 jogos atrás que eu iria fazer alguns testes, algumas situações pontuais para observação, pensando na questão do mata-mata. Acho que a gente conseguiu fazer isso bem. O William Rocha na lateral esquerda, na verdade, era a função dele de início de carreira. Ele jogava bastante como lateral e acho que ele supriu bem. Na verdade, a gente estava sofrendo muito com as bolas aéreas do Figueirense. O Figueirense teve uma quantidade excessiva de escanteios. A gente conseguiu levar a estatura da equipe naquele momento. O Kaique havia levado o cartão, então achei prudente fazer essa troca. Em relação à questão do Rainan, ele jogou o Paulista da 3 ano passado no Desportivo Brasil, praticamente de lateral direito, então é uma função que ele conhece bem.
Então, acho que ele supriu bem, foi bem nos jogos que teve atuando ali pelaquela função. E o De Paulo, ele foi titular ano passado na Copa Santa Catarina, fez uma boa Copa Santa Catarina, teve um problema de lesão até na fase final lá, teve que ficar um período parado para recuperar uma lesão no pubis. Agora ele está adaptado na questão física, a gente está procurando dar essa oportunidade novamente para ele. Acho que ele foi bem contra o Joinville, esse jogo contra o Figueirense não foi tão bem, mas a gente acha que é um jogador que pode nos ajudar nessa parte final da competição. E o Cleiton, que se machucou, está se recuperando, está no trabalho de transição, ele está treinando, ele já poderá jogar agora no sábado ou está sendo preparado para a segunda fase? Ele está no processo de transição, a lesão dele não foi uma lesão simples, a gente está procurando monitorar, ele está indo para o campo já, a gente está procurando colocá-lo em alguns trabalhos com o grupo, já para ver a questão de adaptação, questão de dor dele em relação a isso, pensando em deixá-lo preparado para o mata-mata, mas se prudente for, a gente pretende utilizá-lo no jogo de sábado já para dar um ritmo para ele, já que ele está 2 semanas sem jogar. Ainda no âmbito das lesões, o clube teve a contratação do Felipe Menezes, mas ele ainda não pôde fazer a estreia dele, vem tratando com um problema físico. Quando ele foi contratado, os exames não apontaram nada de problemático e isso apareceu depois nos treinos, ou o clube já tinha conhecimento do problema? Não, na verdade foi uma situação de treinamento. Acho que foi o 3º ou 4º treinamento do Felipe. Ele teve um trabalho de finalização, ele acabou sentindo uma lesão na coxa. A gente na verdade foi feito o exame, mas não foi identificada a lesão, era uma lesão mais profunda, que somente posterior ao retorno dele ao campo foi que ele vinha sentindo muitas dores. A gente procurou fazer um novo exame. Nesse exame foi detectada essa lesão. A gente, por ser uma lesão um pouco mais grave, a gente achou melhor ser prudente e procurar fazer uma recuperação adequada para que não prejudique o atleta e também a gente não utilize ele da melhor maneira possível. Raul, o Hercílio é o primeiro colocado, se der tudo errado, ele fica em segundo, né? Mas tem essa vantagem de jogar ainda mais uma partida para terminar em primeiro. Se ele não conseguir a primeira colocação, seria uma decepção ou pelo que vem sendo feito até agora, são 10 jogos com apenas uma derrota, você já está satisfeito, é uma ótima campanha? Eu acho que é uma ótima campanha, mas a gente não se dá por satisfeito. Acho que a gente tem que sempre trabalhar pelo algo a mais. Nós temos mais essa partida, que é uma partida difícil, mas acho que a gente tem que manter o foco até o final. E posterior a isso, inicia uma segunda parte da competição, e como eu falo para os atletas, quem vence a competição é quem está melhor na segunda parte da competição e não quem iniciou melhor. Acho que realmente a gente teve o melhor início de competição, a gente conseguiu ter solidez defensiva. Estamos procurando ter um equilíbrio ofensivo um pouquinho maior, para quem entre forte no mata-mata com possibilidades de conquistar algo. Acho que a gente tem que pensar no dia a dia, focar no próximo jogo e, se possível, fazer o resultado e sair com a primeira colocação. Caso não aconteça, a gente está classificado da mesma maneira, vamos estudar o adversário e procurar iniciar bem a segunda fase. Já com a classificação garantida, o clube está pensando no mata-mata, vocês já estão analisando os possíveis adversários. E, na sua opinião, quem deve ser a equipe, dependendo da combinação de resultados, que vai enfrentar o Hercílio nas quartas? Não tem como saber, e aí uma questão do Campeonato Catarinense é o nível de equilíbrio muito grande. A gente está falando sobre a equipe do Camboriú, que é uma equipe qualificada, que fez um jogo de igual para igual contra o Bahia, que é um dos grandes do futebol brasileiro. E o Camboriú está numa condição de brigar pelo rebaixamento dentro do Campeonato Catarinense. Então a gente vê que o nível de equilíbrio da competição é extremamente alto, e eu acho que no mata-mata, independente do adversário que tu venha enfrentar, vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo pesado, e tu vai ter que conseguir fazer grandes jogos para chegar mais longe. Pela classificação, o Hercílio decide já em casa, na segunda fase, faz o jogo fora e decide em casa. Você gosta, vê diferença, realmente é uma grande vantagem decidir em casa, ou depende da primeira partida? Eu acho que a vantagem é mínima, pautada naquilo que, vamos dizer assim, que a primeira fase nos dá. Então, tu faz um jogo, tu faz 11 partidas, jogos difíceis, jogos pesados, aí tu consegue fazer uma grande campanha e tu tem uma vantagem mínima, que é somente jogar o jogo de volta em casa.
Acho que a questão de repente, tu tá fazendo mais de 20 pontos na primeira fase e tá enfrentando uma equipe que daqui a pouco fez 12, 13 pontos, e ter somente essa pequena vantagem, acho que não é o ideal. Acho que o formato do ano passado era mais justo, por ter uma vantagem um pouco maior, mas acho que não vai ser o determinante em relação à questão final. Como tu falou, acho que o jogo de ida ele é extremamente importante, porque ele condiciona como vai ser o jogo de volta. A gente vivenciou isso aqui ano passado aqui. E eu acho que a gente tem que ter atenção máxima, procurar evoluir a equipe para que a gente possa render bem e seja merecedor das vitórias. No segundo jogo do Leozinho contra o Figueirense, já vimos ele ganhar uma minutagem um pouco maior do que foi contra o Joinville. Como é que está essa transição dele para a quadra, para o campo? E a gente já pode ver ele 45 minutos no sábado ou ainda é muito cedo? Eu acho que a gente tem que ter paciência. O Léo está tendo essa paciência. Eu acho que nós da comissão técnica também, a torcida e imprensa, acho que tem que também ter essa paciência de adaptação dele. Eu estava comentando com o pessoal da comissão técnica em relação a isso. A situação do Léo é parecida com um atleta de base que subiu para o profissional. Tem um tempo de adaptação em relação à questão do ambiente, tem em relação à questão do jogo. A situação dele ainda é mais complicada, porque o atleta de base ele vem de uma formação dentro do campo. O Léo tem uma formação no futsal. Então a gente tem que ter essa paciência, ele entendendo dessa maneira, a gente colocando ele conforme a necessidade dos jogos. Eu acho que a gente não tem que colocá-lo somente para a questão de agradá-lo ou agradar alguém externamente. A gente tem que utilizá-lo da melhor maneira possível dentro da questão das características dele. Se for prudente utilizá-lo um jogo inteiro, nós vamos utilizá-lo. Se tiver que ser 15 minutos, vai ser 15 minutos. E se ele não tiver que jogar, também não vai jogar, conforme a necessidade da equipe. Sábado é contra o Camboriú, que enfrentou o Bahia agora pela Copa do Brasil. Foi um jogo pegado, né? Jogou na quarta e já joga no sábado. Isso pode ser uma vantagem para a tua equipe, e pelo fato do Camboriú estar brigando para não cair, né? Dependendo, precisa vencer. Ele vai para cima, isso também pode ajudar o teu esquema. Como que você está vendo, está esperando o Camboriú no sábado? Eu vejo o Camboriú como uma equipe equilibrada, ofensivamente muito forte. Tem jogadores com qualidade técnica muito boa. Acho que os resultados, de repente, não condizem com a qualidade da equipe. Mas a gente sabe como é que é futebol, a gente não controla o resultado. Então, acho que nós temos que nos preparar da melhor maneira possível. A gente estudou bastante a equipe do Camboriú. Vamos procurar fazer um grande jogo para conseguir um bom resultado. O Renan Bressan, desde que chegou, vem atuando uma média de 60 minutos por partida. Isso é planejado junto à comissão técnica e essa minutagem pode aumentar ao longo do campeonato? Eu acho que é normal, né? O Renan, ele estava cerca de 8 meses sem jogar, desde a última partida dele no Criciúma, mas vinha treinando nesses 2 últimos meses lá. Ele está apto na questão física, a gente está procurando dar esse ritmo de jogo para ele. Na primeira partida, com 15 minutos ele saiu. Nessa segunda partida novamente ficou um jogo corrido, estava o jogo mais pegado. A gente achou prudente tirá-lo naquele momento. Conforme for o ritmo dele e aquilo que ele estiver dando para a equipe, que é o mais importante no momento, a gente tem que pensar na questão do ritmo para o Renan. A gente tem que pensar principalmente na questão do conjunto e do todo, e pensando na sequência da competição, aquilo que for mais prudente é o que a gente vai procurar fazer com ele pelo bem do todo.